aí, pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui iniciando mais um novo desafio, dessa vez técnicas operacionais com o instrutor Franceu dos Santos, está com uma parceria com a DMTV e nós estamos agora começando a partir dessa semana, toda segunda-feira, segunda ou terça-feira, com um quadro do programa Técnicas Operacionais. Hoje nós vamos começar exatamente com o pé direito. Nós estamos aqui com o Thiago Marques, ele que é diretor do Grupo Life. Thiago, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite para o primeiro Técnicas Operacionais aqui na DMTV, onde o Thiago logo vai se apresentar e vai falar sobre um conceito que já chegou no Brasil, mas está se expandindo, sobre Home Defense, a proteção da sua família. Lembrando que esse programa está aí com apoio da Glock Academia de Vigilante, tá? Thiago, boa tarde, muito obrigado. Fala um pouquinho sobre você e sobre a Life Academia de Tiro. Boa tarde, Francildo, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né, de participar com vocês de um episódio inédito, né, o primeiro episódio do programa. Fico muito feliz por isso, muito obrigado. A Life Academia de Tiro surgiu há 6 anos, né? Nós já temos 6 anos no mercado e nós surgimos justamente com a filosofia de preparar as pessoas, preparar o cidadão de bem para proteger a sua vida, o seu patrimônio e a vida da sua família, diretamente ligado ao tema que nós vamos abordar hoje, que é o Home Defense. Ok. Thiago, há uma estatística da Agência Brasil, onde fala que só no primeiro semestre desse governo do presidente Bolsonaro, houve um aumento de 200% em relação ao semestre do ano passado, em relação à venda de armas. E é interessante que essa estatística ela vem do Sinarme, ou seja, CACs, né, e outras instituições aí não está nesse índice, tá? Então, muitas pessoas estão preocupadas, e exatamente no caso da posse, preocupada em proteger a sua família, tá? Então eu queria que você rapidamente falasse desse conceito sobre defesa residencial. Isso veio de onde, como surgiu esse conceito de Home Defense? Certo. De fato, nós tivemos um crescimento muito grande da busca de armas de fogo, da busca do conhecimento de defesa pessoal, de defesa residencial. As pessoas despertaram para esse lado, né, de proteger a sua vida, proteger o seu patrimônio, utilizando de uma arma de fogo. Isso foi muito crescente de fato nesse governo, e mais importante do que ter uma ferramenta de defesa em casa, independente se ela é uma arma de fogo, se ela é um objeto cortante ou qualquer que seja, mais importante do que ter o objeto é ter o conhecimento. E é isso que nós defendemos. O termo Home Defense é um termo americano, né? Vem da palavra inglês, mas desde que o mundo é mundo já começou o Home Defense, que nada mais é do que a proteção familiar, a proteção da sua casa, a proteção da sua família. Quando nós abordamos esse tema de Home Defense, não basta, como eu disse anteriormente, ter o equipamento. Mais importante do que ter o equipamento é nós termos o conhecimento e adotar hábitos seguros para a nossa casa, para a nossa família. Não adianta nada nós termos uma arma de fogo em casa, nós temos um sistema de CFTV, um sistema de monitoramento muito bom, sendo que eu sento na porta de casa com o portão aberto, ligo o som do meu carro e vou conversar com os meus vizinhos. Então, é uma série de fatores, uma série de coisas que eu posso fazer para evitar de ser uma ameaça, para expor ao mínimo possível a minha família, a minha vida em relação a isso. Então, quando nós falamos de Home Defense, nós começamos de uma cultura familiar, de uma mudança de hábito num contexto geral. Começar a controlar, por exemplo, os nossos filhos e a nossa conduta nas redes sociais. Ao estarmos agora no final de ano empolgados por uma viagem, os filhos empolgados, né, depois de uma pandemia, estão loucos para fazer uma viagem, ir para a praia, enfim, ao fazer um stories ou postar aí no seu feed uma viagem da família, despertando então interesse nas pessoas de índoles duvidosas que tenham acompanhado as redes sociais, de saber que essa família não estará em casa nesse período. Então isso é o primeiro passo, nós abrimos a porta da nossa casa dizendo às pessoas que nós não estaremos lá. E isso corre o risco de ter a nossa casa violada, de abrir as portas de vulnerabilidade.
E tratando de um contexto agora de utilização de arma de fogo, nós defendemos que dentro do ambiente familiar, todas as pessoas deverão ter o conhecimento e deverão ter o acesso às armas de fogo, que começa então praticamente no termo do home defense, que é a postura dentro de casa, quanto pai de família e quanto familiar, de como proceder em uma situação de invasão. Nós vamos voltar depois sobre como proceder. Ainda há muita dúvida das pessoas em relação a respeito de posse e porte, né? Todo mundo pensou que nesse governo a questão do porte de arma ele ia ser uma forma muito aberta, sendo que não está. E para isso acontecer vai demorar muito. Aquilo que você falou é muito interessante, que é uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura. A gente também sempre tem a oportunidade, a gente fala, eu não preciso mudar a minha rotina, eu preciso mudar os meus hábitos, né? Isso que é importante. Mas qual que é a diferença básica sobre a posse de arma e porte de arma? Eu sei que muitas pessoas que estão nos vendo conhecem o termo, mas também muitas não têm essa dúvida em relação a isso daí. Qual é a diferença básica sobre posse e porte? E aproveitando, o que é uma arma que eu posso estar comprando, uma arma para registrar na Polícia Federal e uma arma que eu possa ser CAC? Tá. Tudo começa de fato pela posse, né? A posse hoje, para se ter uma arma de fogo legalizada, primeiramente é necessário ser maior de 25 anos. Não existe nenhuma autorização para que menores de 18 anos possa possuir ou portar armas, exceto as pessoas aprovadas em cargos públicos que têm o porte como prerrogativa de função. Okay. Quando nós falamos de posse, nós estamos dizendo que esse equipamento estará condicionado a um perímetro. Esse perímetro poderá ser a minha residência, poderá ser a minha propriedade rural ou ainda a minha empresa, caso eu seja o representante legal por ela. Quando nós falamos de posse, como eu disse, essa arma está condicionada neste perímetro e ela não poderá sair deste perímetro, exceto com autorização da Polícia Federal. Em quais são os casos que a Polícia Federal vai conceder essa permissão? Ela vai conceder essa permissão para mim levar este equipamento em um armeiro credenciado, caso seja necessário, ou uma vez a cada 30 dias para que eu leve no estande de tiro autorizado, para que eu faça o teste desse equipamento, que eu veja e verifique que de fato ele está funcionando. Então, na posse, nós podemos ter 4 armas, uma em cada endereço, e eu não posso sair do perímetro com ela em hipótese alguma. Já quando nós falamos do porte, está condicionado esta arma à utilização fora do perímetro. Mas para que eu tenha o porte, primeiramente é necessário eu ter a posse. Então, primeiro eu tenho a posse e depois... Não há possibilidade de pular. Não há possibilidade de pular, a não ser aquelas pessoas aprovadas em cargos públicos, né, que tenham o porte por prerrogativa, aí sim. Mas se não for isso, eu preciso ter a posse e depois requerer o porte de arma de fogo, e aí sim eu vou poder transitar com essa arma. Mais uma curiosidade que poucas pessoas sabem, é que mesmo eu tendo porte, existem alguns locais que eu não posso transitar e permanecer com a minha arma. O artigo 10, que vem no porte de arma, ele diz que é vedado ao condutor do porte de arma de fogo a conduzi-la ostensivamente, ou seja, de forma a mostrar para todas as pessoas, né? Eu tenho que transportá-la velada, de forma oculta, mas eu não posso transitar nem permanecer em bares, casas de diversão, igrejas, escolas, ou seja, locais de aglomeramento de pessoas. Nesses locais eu não posso portar e permanecer com a minha arma na cintura mais. Então ele torna-se um porte limitado. É, um porte limitado, vinculado. E o CAC, onde é que entra o CAC e qual é a diferença básica nisso daí? O CAC ele é voltado para a prática... Primeiro vamos lá, o que é o CAC, né, dentro do... Quando nós falamos o termo CAC, nós estamos dizendo que esse cidadão tem autorização do Exército Brasileiro via CR, que é um certificado de registro, autorizando que ele pratique as atividades controladas pelo Exército. No caso do CAC, aí é a atividade de caçador, atirador desportivo e colecionador. Lembrando que nós temos o CR para várias outras possibilidades. Por exemplo, se eu quero abrir uma loja de venda de arma de fogo, eu tenho que ter o CR com autorização de comércio de armas. Mas dentro dessa finalidade do CAC, existem essas 3 atividades e elas são autorizadas pelo Exército. O caçador, como todo mundo já sabe, é para a prática da caça, né? Hoje nós temos um animal que é o javali, que virou praga, né? A gente não tem conseguido controlar e ele é permitido a caça.
O tiro desportivo é para quem deseja participar de competições, treinamentos, frequentar o clube de tiro. E o colecionador é para aqueles que tenham armas obsoletas, né? E desejam continuar com essas armas, adquirir novas armas, mas lembrando que essas armas não poderão sair do seu cofre, elas só funcionam dentro do cofre, porque ela não tem guia de trânsito, porque ela é para coleção. Ok. A Glock Academia de Vigilantes está ali na rua Riviera, número 348, no Jardim Novo Mundo, e ela está com vários cursos, curso de formação de vigilante, reciclagem de vigilante, e curso de extensões na área de transporte de valores, escolta armada e segurança pessoal privada. Dando continuidade a essa ideia, qual que é a importância, Tiago, do treinamento? O que a gente vê? Como nós acabamos de falar, as estatísticas, o cidadão vai lá, compra uma arma para ele se defender, mas ele chega lá e guarda essa arma. Essa arma desperta a curiosidade das crianças, desperta a curiosidade de outros. Ele é muito bem guardado que as pessoas de casa não chegam perto dela, só ele mexe. Mas no caso de uma ocorrência, caso alguém invada a sua casa e pega esse titular, vamos dizer assim, da arma como refém ou numa imobilização, mesmo que essa arma esteja ao alcance das pessoas, dos parentes, esposas, filhos e outros que estão ali, elas têm medo de pegar essa arma. Por quê? Porque não tem o conhecimento. Então, ou seja, aquilo tudo que ele fez, não digo que foi em vão, né? Mas acabou não tendo efeito 100%, que é o objetivo de proteção da sua casa, da sua família, né? Dos seus entes queridos. Qual que é a importância de, ao adquirir uma arma, nesse caso de posse, que dá a ideia de proteção, que os familiares eles tenham conhecimento do manuseio dessa arma? Eu costumo dizer, Franceu, nas minhas aulas, que ninguém compra um animal de estimação e guarda ele no guarda-roupa, tranca ele no guarda-roupa. Isso eu e sei. A arma de fogo Tem 4 cachorros lá em casa, eu sei. E a arma de fogo não é diferente. A arma de fogo nós defendemos, e quando eu digo nós instrutores, né, eu quanto pessoa e quanto life, nós defendemos que dentro de um ambiente familiar, as pessoas que residirem comigo deverão conhecer e saber manusear uma arma de fogo. Ninguém é obrigado a ter uma arma de fogo, mas se eu tenho, eu sou obrigado a ter o conhecimento sobre ela. Aí, como você bem disse, em uma situação de confronto armado, o principal, digamos assim, a pessoa mais exposta seria eu, como pai de família, ou a mãe de família, que estaria em posse dessa arma. E se eu for, por exemplo, alvejado, ou se eu não tiver condições mais de participar de um confronto, de um adentramento ali, dependendo do cômodo que eu esteja, ou fazer uma busca na minha casa, eu não posso privar o direito dos outros familiares também de se defender. Então nós defendemos que, claro que de forma controlada, nós devemos apresentar esse equipamento no nosso ambiente familiar, mostrar para os nossos filhos o funcionamento, tirar a curiosidade dos nossos filhos e principalmente a esposa, a mãe ou o pai, as pessoas que residirem comigo, porque na minha ausência estarão amparadas a utilizar essa arma de fogo se for para legítima defesa. Lembrando que se na minha residência tiver menores de 18 anos ou pessoas com deficiência mental, obrigatoriamente essa arma tem que estar no cofre. Uma coisa que é interessante, aí é o treinamento, né? Aí que entra você, no caso, como treinamento, é que haja simulações. Parece besteira, mas não, né? Que haja simulações. Se acontecer a entrada pela frente, onde eu devo me esconder, onde eu devo me abrigar. Então, esse treinamento, ele é fundamental. E você dá esse treinamento? Sim, nós na Life hoje ministramos vários cursos, né? Iniciando do curso de manejo, curso básico, curso intermediário e curso avançado. Mas em todos eles são voltados para a defesa pessoal e defesa residencial no ambiente familiar. Quando nós trazemos esse equipamento, nós adotamos essa cultura de segurança, nós temos que gerar essas simulações no ambiente familiar, a ponto do meu filho saber, da minha filha saber, para onde ela deve correr em uma situação de invasão. Então ela tem que saber que o dia, se porventura o homem mau invadir a minha casa, ela precisa se esconder no banheiro, ela precisa se esconder debaixo da cama ou no local que eu determinar como um local seguro, e eu terei a
tranquilidade de fazer uma busca na minha residência, eu teria a tranquilidade de deslocar dentro do meu ambiente, sabendo que a minha família estará num local seguro. Então, é muito importante essas simulações, não só em casa. Eu, por exemplo, tenho como hábito das pessoas que andam comigo no carro, saber para que lado eu desceria em uma situação de confronto armado. Para que eu possa descer tranquilo, querendo reagir ou não, porque eu tenho a opção de não reagir também, mas eu sei aonde os meus familiares, onde os meus entes queridos estarão. Certo dia, Francildo, eu tenho uma curiosidade, eu estava com a minha esposa dentro do carro e nós conversando justamente sobre essas situações. E eu percebi que a cadeirinha da minha filha estava atrás do banco do passageiro. E aí eu disse a ela, olha, em uma situação de confronto, você não teria outra opção para descer se não fosse do meu lado. E aí seria o lado que estaria mais exposto, porque certamente eu estaria confrontando ou eu estaria negociando para ganhar tempo para que ela saísse do carro. Imediatamente nós migramos a cadeirinha e colocamos ela atrás do meu banco, para que se houver um incidente, ela tenha condições de sair tranquilamente pela porta direita. Então, essas são uma das informações que nós trazemos nos cursos, que nós trazemos como hábito de segurança, como proteção residencial, como home defense, dentre outros vários cursos que nós temos. A importância, nós que trabalhamos no conceito de segurança, a gente sempre tem que estar com o pensamento de probabilidades, né? Qualquer dia, qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E se acontecer, como é que eu vou estar me saindo em relação a isso? Você falou no início sobre, entre vários procedimentos, várias mudanças de hábito também, nós não podemos esquecer, às vezes a pessoa ela não tem condições da questão ou não quer comprar uma arma, né? Que é uma questão de querer mesmo, de conceito, né? Mas ela pode, por exemplo, se proteger com a tecnologia. Hoje o monitoramento de alarme ele é uma opção muito grande, nós estamos aqui, né, prestando um serviço direto em relação a isso. O monitoramento de alarme ele é uma opção muito interessante com o sistema de botões de pânico. Você falou, para onde eu vou me esconder? Vou me esconder no banheiro, vou me esconder no quarto, vou me esconder, aqui no Brasil não tem um conceito do bunker, né? Esconder no local muito fechado. Eu posso ter lá um botão de pânico para que, nesse caso, eu possa ter uma chamada externa. Então, essa é uma opção em relação a isso. Por isso, a questão da tecnologia, as câmeras, isso tudo, ok? Pessoal, nós estamos chegando ao final. Aquilo que é bom sempre acaba, né? Eu quero agradecer aqui ao Tiago. Queria que o Tiago rapidamente falasse aí sobre a sua empresa e fizesse também os seus agradecimentos. Eu agradeço mais uma vez a participação. Para nós é muito importante ter esse canal de diálogo com as pessoas, trazer um pouco das nossas informações. Claro que o tempo é curto, a gente não consegue munir todo mundo das informações que nós queríamos, mas para isso nós temos as nossas atividades na Life. Quem ainda não segue a Life, siga no Instagram, é Life Academia de Tiro, Life com 2 Fs, e lá nós vamos poder conversar e terão informações sobre as nossas atividades e com certeza vai ter um ganho muito grande do ponto de vista de defesa, segurança e proteção. Ok, quero agradecer. Na próxima semana nós teremos aqui um outro convidado para o programa Técnicas Operacionais com o instrutor Franceildo dos Santos. Também você pode nos acompanhar lá no canal Instrutor Franceildo dos Santos. Quero aqui também agradecer a Glock como apoio, Glock Academia de Vigilante, está ali na Rua Riviera, número 348, no Jardim